E a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é Laís Abramo, cientista social e ativista dos direitos humanos. Boa noite, professora Laís Abramo, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Professora, hoje o povo chileno saiu às ruas aí para eleger aí os novos representantes que vão redigir aí essa nova constituinte. Qual é a expectativa aí no Chile de tudo isso? Olha, a expectativa é muito grande, né? Porque, na verdade, apesar de que da ditadura ter acabado no Chile em 1990 e a democracia ter sido restabelecida, até agora não tinha havido um processo constituinte, né? A constituinte herdada da ditadura do Pinochet, ela foi reformada em vários aspectos, mas a possibilidade de uma convenção constituinte que elaborasse uma nova constituição era uma dívida da democracia com o povo chileno. E isso, como foi dito na abertura aqui, foi um grande clamor das mobilizações de 2019. Então, realmente, há uma grande expectativa sobre o resultado dessas eleições e sobre o que vai, o processo de elaboração da nova Constituição que vai começar a partir de agora. Também acho que tem uma novidade muito importante, que é o fato dessa convenção ser paritária em termos de gênero. Eu acho que isso realmente é uma coisa inédita, não apenas no Chile, como na escala internacional. E também só dizer que, além disso, as votações que se realizaram neste fim de semana, né, porque a votação foi dividida em 2 dias, em geral era feita num dia só, mas foi dividida em 2 dias, sábado e domingo, justamente por causa da pandemia, para poder controlar mais o tema das aglomerações, etc. Né? E, além das pessoas que vão compor a Convenção Constituinte, como é chamada aqui, também existe um outro ineditismo nessas eleições, que é pela primeira vez a eleição direta de governadores regionais, além das eleições de prefeitos e vereadores, que essas sim vêm sendo realizadas desde o final da ditadura. Professora, a gente vai querer destrinchar um pouco esse ótimo resumo que a senhora fez nesse início de conversa. Eu quero gastar um pouquinho de tempo para falar sobre essa representatividade das mulheres, a questão da eleição paritária. O movimento feminista no Chile, na verdade na América Latina como um todo, mas no Chile é pujante, existem movimentos bastante atuantes e até porque a sociedade chilena até muito pouco tempo tinha situações de opressão com relação às mulheres, a própria discussão do aborto, né? O Chile é um país que demorou muito mais do que outros da América Latina a debater isso mais seriamente, sem falar no Brasil, né? Mas, bom, estamos falando do Chile. Eu queria que a senhora contasse um pouco pra gente a importância dessa representatividade. Maria Tereza, você tem toda a razão. Eu acho que isso é realmente um fato muito auspicioso, né? Essa decisão de que seja uma constituinte paritária, ela reflete exatamente isso que você disse, um grande crescimento do movimento feminista chileno. O movimento das mulheres, o movimento feminista no Chile teve um papel muito importante na resistência à ditadura, na luta contra a ditadura, né? Mas nos últimos anos ele tem ganho realmente uma força e uma legitimidade muito grande na sociedade, eu acho. Apesar da sociedade chilena ter certas características muito conservadoras, como outros países da América Latina, em alguns pontos mais ainda, como isso, um reconhecimento muito tardio da questão do direito ao aborto apenas em 3 causas, né, que são as mesmas que o aborto legal é possível no Brasil. Nos últimos anos, esse movimento vem ganhando muita legitimidade, se expressando com muita força e com muita massividade. Né? Houve, por exemplo, em 2018, ocupações feministas em 36 estabelecimentos universitários ao longo de todo o país e que denunciavam basicamente a questão do assédio sexual e assédio em geral, tanto de professores como de estudantes, mas mais de professores, né? Isso foi nas mobilizações de 2019, também as mulheres marcaram muito a sua presença. Acho que também tem uma outra coisa muito importante, que nos governos democráticos
houve uma presença grande de mulheres como ministras, como vice-ministras, né, em cargos importantes, que também teve, e a Michelle Bachelet presidenta 2 vezes. Né? Então, tudo isso foi configurando uma situação e que culmina agora com essa grande conquista, que é a existência de uma constituinte paritária. Isso coloca muitas expectativas em relação ao avanço dos direitos das mulheres, da igualdade. Um tema que eu acho que vai ser colocado também de maneira forte é o tema da importância das políticas de cuidado, né? De uma redivisão das tarefas de cuidado na sociedade, de políticas públicas que possibilitem isso. Esse foi um tema que também ganhou muita relevância na pandemia, aqui no Chile, como no Brasil, como em todos os países, né? A carga de trabalho doméstico e familiar não remunerado aumentou muito e não houve uma divisão equivalente dessas tarefas. Então, eu acho que essa é realmente uma grande expectativa e eu espero que os resultados aí sejam bastante avançados e que passem a ser referência também para outros países, né? Professora, a senhora está aí em Santiago, né, na capital. Qual é que foi a percepção? Como é que está o clima? Como que foi o clima que antecedeu nessa última semana aí, as eleições? O que a senhora pode trazer para a gente aí do clima entre os chilenos durante essa semana aí que antecedeu a eleição deste sábado e domingo? Olha, é difícil isso, porque está tudo muito cortado pela pandemia, né? Inclusive, as eleições estavam programadas para abril e tiveram que ser adiadas porque, apesar do grande avanço da vacinação aqui no Chile, está indo bastante bem, mas houve um recrudescimento também nesse começo de ano da pandemia, então as eleições tiveram que ser adiadas. E por isso foi interrompida a campanha eleitoral. A campanha eleitoral tinha começado, teve que ser interrompida e voltou. Então você tem um certo... Não é uma eleição como se não tivesse pandemia, né? Isso não tem jeito. Acho que da mesma forma que foi no Brasil no ano passado. Mas sim, há uma grande expectativa. A gente tem que ver, também tem um problema, quer dizer, tem um grau de imprevisibilidade, que é o fato de que todas as pesquisas que foram feitas eleitorais foram feitas por telefone, e a gente sabe que isso provoca uma distorção, né? Então, tem uma incerteza aí em relação aos resultados e também ao nível de abstenção, né? O nível de abstenção no plebiscito das eleições de outubro ele foi alto, apesar de que também existia uma grande expectativa em relação ao plebiscito, porque era o plebiscito que diria se ia ou não ia haver uma convenção constituinte, né? E o plebiscito e a aprovação dessa ideia ela foi amplamente majoritária, 80% da população disse sim, né, que aprovava a realização da Convenção Constituinte. Né? Professora, bom, quero agora voltar a um dos temas que a senhora citou logo na abertura, que é a escolha de governadores, prefeitos, vereadores, que também é inédita, porque antes era um outro sistema. Eu queria que você contasse para a gente como isso funcionava no Chile e também a importância dessa seleção de pessoas que vão representar, né, lógico, governadores, prefeitos e vereadores. Então, o Chile é um país muito centralista, não é uma república federativa, como é o caso do Brasil, né? Tem um presidencialismo que concentra muito poderes, é muito centralizado e nunca houve, mesmo antes da ditadura, nunca houve eleição direta para governador. Nossa. Existiam regiões administrativas que não são o mesmo que os estados, no caso do Brasil, tem muito menos importância, não existe nenhuma Assembleia Legislativa Estadual, né? Isso não existe. Então, e os governadores, intendentes eram nomeados pelo presidente da República, né? Bom, outra coisa importante também de assinalar é que durante a ditadura, os 17 anos de ditadura, não houve nenhuma eleição. Não foi como no Brasil, que foram suprimidas as eleições presidenciais para governadores, mas continuaram existindo eleições parlamentares muito controladas, como a gente sabe, né? Quando se reconstitui a democracia, voltam as eleições parlamentares. No caso do âmbito municipal, inclusive até um certo momento, mesmo depois da redemocratização,
você não tinha eleição para prefeito, você tinha eleição para vereador, que aqui se chama concejal, e o mais votado desses vereadores era prefeito, né? Isso foi mudado já, então, como eu disse, as eleições para prefeitos e vereadores, elas vêm sendo feitas regularmente a cada 4 anos. Mas a de governadores não, então é realmente um fato inédito e eu acho que isso vai ser muito importante para justamente avançar num processo maior de descentralização e de maior espaço de reconhecimento das diferenças, da heterogeneidade e das desigualdades territoriais que existem no Chile, como em qualquer outro país, né? Então, também há muita expectativa em relação a isso, em relação ao que vai ser o resultado dessa eleição inédita, e também, como a eleição presidencial já está muito perto, vai ser no final deste ano, né, também vai ser uma certa medição de forças, né, para as eleições presidenciais. A gente tem que pensar que daqui a 6 semanas vão ser realizadas primárias para definir os candidatos e as candidatas para as eleições presidenciais. Então, os resultados que a gente está esperando com muita ansiedade, né, para hoje à noite, para amanhã de manhã, eles vão também mostrar um pouco de maneira mais clara como é que estão as diversas peças aí no tabuleiro do xadrez que vai estar aonde vai ser jogada a eleição presidencial, né? Então, o segundo semestre vai ser um semestre bastante intenso também, com a convenção constituinte já funcionando plenamente e com toda a campanha eleitoral. Não vai haver tédio, né? Com certeza. Com certeza. Pois é, professora, você tocou num ponto muito importante que já chama aí depois desse plebiscito, né? Para as eleições presidenciais, que já vai acontecer em menos de 6 semanas, as primárias. Agora, a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. O que esse plebiscito pode nos trazer aí em relação já nessa questão da eleição presidencial? Por que eu faço essa pergunta? Porque, de certa forma, a América Latina como um todo teve governo de esquerda por um bom tempo, depois teve uma mudança por completo com avanços de candidaturas e candidatos eleitos de direita, e agora a América Latina começa a ter um novo rearranjo aí com candidaturas de esquerdas, voltando, né, a serem eleitas de novo na América Latina. Qual a sua opinião em relação a tudo isso? O que esse plebiscito no Chile pode nos trazer da eleição presidencial aí no Chile? Olha, aqui, outra vez, né, ainda é meio difícil saber, porque, inclusive, as pesquisas, como eu digo, estão sendo feitas só por telefone, a gente sabe, né, que isso distorciona um pouco os resultados, mas, quer dizer, você tem 2 grandes forças, né? Um embate de 2 grandes forças, que é a situação, que é de direita, e a oposição. Na direita, você tem, hoje, 2 candidatos que estão entre os melhores posicionados, um homem e uma mulher, Joaquim Lavín e Evelyn Matei, que já foram candidatos em outros momentos e foram derrotados pelo Partido Socialista, pela aliança de centro-esquerda, né, que foi a base dos governos até agora, com exceção dos 2 governos do Pinheira, mas tem 2 candidatos aí fortes. No lado existem outras forças, quer dizer, a gente tem aí também dentro da direita uma divisão, mais ou menos em 4 tendências, sendo que uma delas, todas são neoliberais, nesse sentido não há divergência, mas tem também a Renovação Nacional, que é o partido do Joaquim Lavín, que é mais negociador, a UDI, ela é um partido muito mais rígido, você tem uma extrema-direita, que é pinochetista, que tem um discurso parecido com o discurso da extrema-direita europeia, do Trump e do Bolsonaro, embora seja um pouco mais articulado que o Bolsonaro e o Trump, né? E do lado da oposição, aí você tem outros 2 grandes blocos. Você tem o bloco que está formado pelo Partido Comunista e pela Frente Ampla, e tem um bloco que é um bloco mais de centro-esquerda, formado pelo Partido Socialista, pela Democracia Cristã, pelo Partido pela Democracia, pelo Partido Progressista, né? Que foram esse bloco que foi a base dos governos de centro-esquerda até agora. Então, entre os candidatos que despontam com mais
peso nas pesquisas até agora, isso pode se modificar, né? Essas eleições desse fim de semana, na verdade, vão mostrar aí de maneira mais concreta como estão as forças, mas provavelmente vai haver uma primária na situação, na direita, e 2 primárias na oposição, né? E desses candidatos de oposição, o que mais tem aparecido nas pesquisas com melhor posição é um candidato do Partido Comunista, o Daniel Hadwe, que hoje é prefeito de uma comuna, como se chama aqui, chamada Recoleta, em Santiago, na Grande Santiago, né? E tem um outro fenômeno eleitoral, que é uma mulher chamada Pamela Giles, que tem uma história, uma trajetória de esquerda, foi eleita pela Frente Ampla nas eleições de 2016, mas que ela tem atualmente, nos últimos anos, ela tem uma presença no mundo do espetáculo televisivo, que aqui no Chile se chama de farândula, e ela que está em primeiro lugar nas eleições, mas ela tem um discurso, ela tem muita capacidade de comunicação, mas um discurso muito populista, muito contra a política, muito infantilizador. É uma mulher de 60 anos que se diz que ela é a vovozinha e os seus seguidores são os netinhos, então é uma coisa muito estranha, mas essa pessoa é a que está em primeiro lugar nas eleições, né? Então aí eu acho que tem um perigo de uma fragmentação, quer dizer, é mais fácil a direita se unificar do que a esquerda e a centro-esquerda se unificarem. Então, também aí não se sabe muito bem o que vai ser o resultado dessas eleições presidenciais. Bom, então, em breve, com certeza, professora, você estará de novo aqui conosco para nos contar esse desdobramento que, como muito bem a senhora falou, muita coisa ainda vai acontecer, especialmente a partir do segundo semestre no Chile. E com isso, quero agradecer demais a sua participação, Laís Abramo, cientista social e ativista dos direitos humanos. Professora, muito obrigada por estar de novo aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês pelo convite. Bom, estou sempre à disposição para conversar quando vocês acharem que é importante. Obrigada. Muito boa noite. Abraço.